Bom dia! Vamos chegando para a nossa aula de ciências. Hoje falaremos sobre os ciclos biogeoquímicos e vamos dar foco no ciclo do carbono e no ciclo do oxigênio, ok? Bom, elementos como carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio são elementos essenciais para constituir as nossas células, mas também para a produção de energia e também para manter o nosso metabolismo. Esses elementos, gente, no ambiente, ele está sob a forma de composto inorgânico. A grosso modo dizendo, seria assim uma forma mais simples. E quando eles são captados pelos seres vivos, eles passam a se formar moléculas inorgânicas, que seriam moléculas mais complexas, tá? Grosseiramente falando. Essa troca de materiais entre o ambiente e os seres vivos, né, que seres vivos indica que a matéria ela pode ser reciclada. Vou abrir um parêntese aqui. Vocês se lembram quando a gente viu cadeias alimentares e que falamos que dentro de uma cadeia a energia ela vai passando de um indivíduo para o outro e ela vai sendo perdida, né? Essa energia vai acontecendo gasto energético e quando ela chega no final da cadeia ela já está com uma quantidade bem menor do que no começo da cadeia. Quando a gente fala desses elementos, desses ciclos, eles não se perdem pelo ambiente. Muito pelo contrário, acontece uma reciclagem, uma reciclada desses elementos, tá? E daí a gente estuda como ciclos biogeoquímicos. Nesse conteúdo dos ciclos, nós vamos ver quatro tipos, existem vários. Então, vamos olhar o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e a água. E nessa aula de hoje, o nosso foco será novamente o carbono e o oxigênio, beleza? Antes de falarmos do ciclo do carbono, chamo a atenção de vocês aqui para a composição do ar. Nós sabemos que o ar ele é formado por gases, né? Um conjunto de gases. E aí, dentre esses gases, eu tenho uma maior parte de gás nitrogênio, em torno de 78%. Uma parte menor, em torno aí de 21%, de gás oxigênio. E uma parte bem menor, em torno de 1%, do restante dos outros gases. Então, o gás carbônico, argônio, entre outros, mas também inclui o vapor de água e partículas em suspensão, tá? São partículas de poeira. Então, chama a atenção de vocês aí para a composição do ar, para que vocês lembrem, né, que a maior parte do nosso ar ele é formado de gás nitrogênio e uma menor parte de oxigênio e uma menor parte ainda dos outros gases. Sobre o ciclo do carbono, ele é muito, gente, o carbono ele é muito importante, ele é um elemento químico fundamental para a formação dos organismos, pois todos os compostos orgânicos que nós temos dentro de nós, como proteína, carboidrato, lipídios, ácidos nucleicos, têm carbono na composição. E também os compostos minerais, né, como o petróleo, também nós vamos encontrar o carbono. O ciclo do carbono, ele é muito fácil, assim como o do oxigênio também, ele é muito tranquilinho de se estudar. Eu tenho acontecendo aqui basicamente 3 processos: combustão, respiração e fotossíntese. Então, nós sabemos que o gás carbônico, né, ele está disperso pelo ar atmosférico. Então, ele está na nossa atmosfera. Como que eu faço para absorver esse gás carbônico? A única forma de absorção desse gás carbônico é o processo de fotossíntese, realizado exclusivamente, né, pelos indivíduos autótrofos, que são as plantas e as algas. Nós sabemos que esses indivíduos, eles necessitam de realizar o processo de fotossíntese para produzir o seu alimento, né, que é a glicose. Então, eu preciso, nesse processo de fotossíntese, ter a água, ter a luz solar, ter o gás carbônico para que ocorra uma reação química e ser formada
a glicose, ok? Então, a melhor forma da gente retirar o gás carbônico da atmosfera é pelo processo de fotossíntese. E como esse gás carbônico ele é devolvido para o ambiente? Muito simples. Quando esses indivíduos, né, os autótrofos, mas também os heterótrofos, como os animais, morrem, acontece o processo de decomposição e, como nós já vimos, fungos e bactérias fazem, né, a retirada de tudo que ainda existe, né, de aproveitável e devolve para o ambiente. Os animais, por sua vez, no seu processo de respiração, ao eliminar o ar, né, no processo de expiração, ela está liberando gás carbônico, né, então ele está voltando para o ambiente, e no processo de combustão. Esse processo de combustão, gente, é nada mais, nada menos que a queima, o processo de queima de combustíveis fósseis, na maior parte do caso, petróleo e os seus derivados, carvão mineral, são queimados para fazer, né, a movimentação de veículos e fazer com que vários tipos de ramos de indústrias funcionem. Então, da queima de combustíveis acontece a liberação de uma grande quantidade de carbono para o ambiente, ok? Atento aqui em duas situações que vocês vão pesquisarem depois. Nesse processo todo de liberação de gases, né, de gás carbono para o ambiente, surge aí duas situações. Uma delas é o efeito estufa, que pode ser interessante, mas que também pode não ser interessante para os seres vivos e para o ambiente, e o aquecimento global, ok? Então, essas duas informações vai ser nosso alvo de discussão depois. Então, ciclo do carbono, combustão, respiração e fotossíntese. Não pode esquecer. Já no ciclo do oxigênio, também muito simplesinho, o oxigênio ele também na sua forma mais simples, ele está, né, pelo ar atmosférico, a sua fórmula química é o O2, o oxigênio ele é devolvido para o ambiente, gente, no processo contrário da fotossíntese. Então, nós vimos que lá no carbono, no ciclo do carbono, ele é importante a absorção de gás carbônico pelos vegetais. E depois, no final do processo da fotossíntese, ocorre a liberação de gás oxigênio para o ambiente. Então, é uma forma de voltar o gás oxigênio para o ambiente. E como é feita a retirada? Pela respiração dos animais, pela respiração do ser humano, né? Então, dos seres vivos em geral. Acontece também combustão. Mas você não falou que a combustão tem a ver com o ciclo do carbono? Tem. Acontece que, para que ocorra queima, eu preciso ter fogo, né? E para eu manter esse fogo, eu preciso ter oxigênio. Então, o oxigênio, ele é o grande alimentador da chama, né, do fogo ali. Então, para que aconteça a combustão, eu preciso ter o oxigênio, tá? E depois do processo da queima, nós vamos ter a liberação dos gases, do gás carbônico, que são gases poluentes. Uma outra situação aqui também é que lá na estratosfera, que é uma camada da nossa atmosfera, eu vou encontrar o gás oxigênio no formato de gás ozônio. Qual que é a diferença? A quantidade de moléculas. O gás oxigênio eu tenho 2 moléculas de oxigênio, né? E no gás ozônio eu tenho 3 moléculas. Esse gás ozônio, gente, ele é mega importante para nós. Por quê? Porque ele funciona como um bloqueador de raios UVA, raios UV, desculpa, que são raios que vêm do Sol com intensidade muito forte. Então, essa camada de ozônio, ela protege a Terra para que esses raios não cheguem até nós, tá? Existe um problema também que acontece com essa camada de ozônio. Existem alguns elementos chamados CFC
que é um tipo de... é um produto, né? Que acontece a separação desse gás ozônio. As moléculas de oxigênio, elas vão se separando. E aí causam um probleminha, né, nessa camada aí de ozônio. Esse problema são, né, os buracos na camada de ozônio, também vai ser um assunto que a gente vai debater na continuação da aula, ok? Então, ciclo do oxigênio. Eu elimino o oxigênio através da fotossíntese, através das plantas, do processo de fotossíntese, e a gente absorve, eu preciso do gás carbônico, né, no processo de respiração, para nós, seres humanos, que é muito importante, e o processo de combustão também vai fazer o uso do gás oxigênio. E para a gente relembrar, para ficar bem gravado, né? Nos seres vegetais clorofilados, ou seja, todos os vegetais e as algas, elas vão realizar o processo de fotossíntese. Nesse processo de fotossíntese ocorre a absorção do gás carbônico do ar, a água do solo, juntamente com a energia solar que vem do sol, acontece então uma reação química, processo de reação química, para a formação de glicose, que é um açúcar, e gás oxigênio, que vai ser liberado de volta para o ambiente. Enquanto que na nossa respiração celular, né, que acontece nos animais, nós temos aí, eu preciso ter açúcares, que vêm da nossa alimentação, eu preciso ter o gás oxigênio do ar, para que aconteça uma reação. Dessa reação vai ser liberado o gás carbônico, a água e a energia, né, que nós chamamos de ATP, para que nós conseguimos realizar todas as nossas atividades e fazer o nosso organismo, né, o nosso metabolismo funcionar da maneira correta. Ok? Terminamos aqui. Muito obrigada e até a próxima aula.